Autores, eu tenho um monte, né? Manda aí. Ele falou nacionais especificamente? Porque, assim, o conservadorismo é uma tradição de pensamento que tem absolutamente nada a ver com o bolsonarismo. Muitas vezes é o seu oposto. Eu escrevi vários artigos. Se você botar meu nome, Felipe Moura Brasil, bolsonarismo, conservadorismo, você vai encontrar vários artigos a respeito disso, porque eu faço contraste. Então, você tem o pai do conservadorismo, que é o Edmund Burke, um pensador nascido na Irlanda, atuante no parlamento britânico, considerado muitas vezes um estadista, e ele teve toda uma atitude intelectual e política ao longo da vida, que depois até viria a ser resgatada por um autor americano chamado Russell Kirk e tal, que tentou sistematizar o pensamento, as obras do Edmund Burke, que são discutidas até hoje. João Pereira Coutinho, por exemplo, um autor português que tem uma coluna no Jornal Brasileiro, escreveu o livro A Virtude da Consistência, sobre o Edmund Burke, mostrando a coerência dele, né? A gente está falando aqui, no fundo, sobre coerência. Eu mantenho a minha e muita gente aí que apontava o crime no governo adversário não aponta agora, não mantém. E ele defende justamente a coerência do Edmund Burke em diversas circunstâncias que foram as maiores lutas dele contra o espírito revolucionário na Revolução Francesa, a questão envolvendo a independência americana, o abuso da coroa britânica em relação aos impostos cobrados na colônia, a questão da Índia, que mobilizou muito o Edmund Burke e outro. Enfim, então você teve aí uma figura de uma grandeza intelectual e moral extraordinária, que teve o seu pensamento resgatado por um outro autor e acabou criando toda uma tradição na qual vieram vários autores, como Roger Scruton, que o Eduardo Bolsonaro considera sua referência intelectual, mas não sabe citar o nome de um livro. Deu uma entrevista na Piauí, ele só sabia citar um vídeo do YouTube e tal. Quando alguém Michael pauta Oakeshott, o cara, né? Que eu tenho certa dificuldade de pronunciar. Aqui no Brasil apareceu o pensamento conservador na obra de Joaquim Nabuco, mais influente dos abolicionistas. Eu recomendo demais o livro Minha Formação dele, Um Estadista no Império, os diários dele, que foram muito bem organizados. Você tem José Osvaldo de Meira Pena, tanta gente aí com uma qualidade extraordinária, e hoje você tem um movimento político que usa esse nome para se enobrecer, para não confessar que é somente bolsonarista, que se trata ali de um culto à personalidade do líder, de quem se cobra, das pessoas, né, das massas, se cobra uma fidelidade irrestrita a ele. Isso não tem nada a ver com o temperamento conservador, né, que é uma expressão usada pelo Roger Scruton. Aí você tem a disposição conservadora, que é mais usada pelo Oakeshott. Você tem várias expressões aí dentro dessa tradição, que no fundo é uma predisposição contrária, né, de ceticismo em relação a qualquer tentativa de impor um novo regime por meio de um sistema abstrato, quer dizer, a partir de um projeto ideológico que prometa um futuro redentor, como é o caso dos revolucionários, um futuro utópico, né, ou o resgate de um passado idealizado, que é o caso dos reacionários. Então, o conservador não é nem o revolucionário que, olha, vamos chegar àquele futuro lindo e maravilhoso com a justiça social e tal. Eu sei o caminho. Eu sei o caminho, exatamente. Ou nem o reacionário que quer resgatar aquele passado idealizado. Aqui no Brasil você tem aqueles que querem resgatar o regime militar idealizado. Era a minha época. Exatamente. É um idealismo que é falso. Ele falseia o passado para resgatar Uma nostalgia. Exatamente. Aquilo que não aconteceu daquela maneira como ele conta, né? Mas em ambos esses casos, você tem pessoas, aí para usar uma expressão que você até usou já nessa conversa, para as quais os fins justificam os meios. Então, em nome daquele futuro utópico ou daquele passado idealizado, idílico, toda atrocidade passa a ser aceita. Toda mudança de princípio, de valor, né? Tinha até uma piada do comediante americano Groucho Marx, que tem nada a ver com Karl Marx. Eu tenho alguns princípios, mas se você quiser eu tenho outros. Essa turma é assim. Então, o conservadorismo não é nada disso. Você tem ali uma predisposição contrária a essas abstrações, você tem um ceticismo, você tem a virtude primária da prudência, como apontava o Edmund Burke, que era enfatizado pelo Russell Kirk. Você tenta coibir as revoluções. Aí tem uma série de premissas também, de você ser contrário à crueldade, à injustiça, com base... Aí tem certas discussões na lei natural, dizia Burke, o Oakeshott vai dizer uma outra coisa... mas tem toda uma tradição de pensamento que vale a pena ser estudada, que esses bolsonaristas não entendem nada e desvirtuam.
É muito porque a obra do Burke, a obra burkeana, né, como a gente diz aqui, aportuguesando, ela teve uma influência muito grande nos Estados Unidos, na formação intelectual e política mesmo do próprio país como um todo, em boa parte no Partido Republicano. E aí, por ter tido essa influência, até a palavra lá, conservative, etc., ela acabou por servir para expressar as pessoas ligadas, apontar as pessoas ligadas ao Partido Republicano. E aí o Partido Republicano, como é um partido político, começa a ter determinadas bandeiras. E aí começa a ter uma determinada cartilha, posicionamentos sobre costumes, drogas, abortos, armas, não sei o quê e tal. Você tem toda uma posição a respeito dessas coisas. E aí, por extensão, começa a chamar de conservador aquele que tem uma determinada posição sobre cada um desses temas sensíveis do debate público que dividem direita e esquerda, tamanho do Estado e tal, não sei o quê. E você vai desvirtuando todo o termo, todo o conceito, toda a tradição, que é muito mais complexa, abrangente e profunda do que isso. E aí você usa aqui no Brasil, nós somos os conservadores, nós defendemos Deus, pátria, família, somos contra droga, boa, não sei o quê, esses são os conservadores. O conservador, então, é aquele que defende uma série de posições, você dá um tique e tal, sem qualquer princípio geral, sem qualquer valor. Ele acaba se assemelhando ao reacionário, de certa forma, né? Nesse sentido. Não, aqui no Brasil, sim. Quer dizer, esses que se auto-intitulam conservadores, mas são defensores do bolsonarismo, buscam resgatar o regime militar ou qualquer coisa que seja parecida com isso, eles são reacionários, e eu chamo de reacionários. E não no sentido até... porque esses conceitos são importantes de serem da gente distinguir, né? Então, o Nelson Rodrigues, por exemplo, ele era um conservador que era injustamente chamado de reacionário. E aí ele, com toda a perspicácia dele, usando o peso dos ataques contra aqueles que estavam perpetrando os ataques, ele saiu com uma tirada em que ele distorce o conceito da palavra. Ele fala assim, sou reacionário sim, reajo contra tudo que não presta. Só que esse não é o sentido da palavra reacionário. Reagir contra tudo que não presta é uma coisa boa, tá? Mas o reacionário, no significado do conceito político, da tradição bibliográfica e tal, não é uma coisa boa. É aquela pessoa que... reage ao progresso. Para quem os fins justificam os meios. Às vezes isso, né? E você vai encontrar até umas discussões sobre o conservadorismo junto com o progressivo. Até o Russell Kirk ele vai dizer, o Edmund Burke era conservador e tal, mas era progressista também ao mesmo tempo. Porque você tem uma... Agora, se eu disser isso hoje, parece uma loucura, né? Porque o progressista já é associado à esquerda, militante e tal. Sim. Não é isso. Está falando do progresso.